Hello, what's up, guys? Welcome to Inglês do Zero Podcast one more time. Teacher Jay here. Hoje eu vou testá-los ao extremo na questão de perguntas. Você está preparado? Você está preparada? Veremos. So, without further ado, let's get started. Hello guys, welcome to Inglês do Zero Podcast, eu sou o Teacher Jay, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o Inglês do Zero Podcast, o podcast que te ensina inglês de forma cronológica, lógica e que faça sentido. Estamos nos encaminhando ao episódio 200 e é o seguinte, depois do episódio 200 a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente, mas a gente vai fazer uma pausa aí por tempo indeterminado no podcast. Depois eu dou mais detalhes, tá? E eu queria já pedir alguma coisa para vocês. Esse podcast foi uma coisa que mudou a minha vida completamente. Minha vida era uma, depois do podcast se tornou outra. E antes de eu pedir essa coisa, eu só quero avisá-los que eu estou, nessas últimas aulas, tentando preparar um conteúdo meio que para ver como que vocês se saíram com o que nós já tivemos até aqui. Então, nas últimas aulas eu tenho feito aulas inéditas, assim, de conteúdo gramatical que nunca foi abordado aqui, eu preparei algumas expressões, enfim, eu tenho feito algumas aulas especiais porque a gente vai fazer essa pausa aí, depois eu falo um pouco mais sobre essa pausa que faremos. Só que é o seguinte, o episódio 200 vai ser um episódio especial, onde eu vou querer coletar depoimentos de pessoas que gostaram do podcast, que aprenderam com o podcast, que tiraram um proveito com o podcast. Então, no episódio 200 eu vou pedir a participação especial de várias pessoas, vários alunos e vários ouvintes. O que acontece é que várias pessoas ouvem um podcast, mas eles estão longe do episódio 200. Então, eu conto com você que está me ouvindo agora, você que está ouvindo esse episódio 190 aí. Deixa eu ver qual episódio estamos. 197, faltam 3 episódios. Então, se você quiser participar, eu peço para você mandar e-mail pra gente, inglesdozero@outlook.com, inglesdozero@outlook.com, com áudio, contando assim, como o Inglês do Zero me ajudou. Eu ia chamar isso de como o Inglês do Zero mudou minha vida, mas é demais, é um título muito pesado, né? Então, como o Inglês do Zero foi especial na minha vida? Se você puder colaborar, eu vou pegar depoimento de algumas pessoas e colocar dentro do episódio 200. Então, primeiro eu vou contar como que o podcast mudou a minha vida, como que minha vida era antes do podcast, e vou também compartilhar o depoimento de vários alunos. Então, manda e-mail para inglesdozero@outlook.com com o assunto episódio 200, e aí você manda a sua contribuição, manda seu áudio dizendo como que o podcast foi útil para você. Já recebi inúmeros depoimentos de pessoas que conseguiram emprego porque ficaram mais confiantes no inglês e conseguiram passar na entrevista, pessoas que decidiram viajar para fora, pessoas que perderam o medo de se comunicar, vários depoimentos legais. Já recebemos e-mail de pessoas que tinham deficiência visual, eram cegos e conseguiram aprender bastante pelo podcast, mas como tem muita mensagem recebida, a gente acaba perdendo no meio da multidão. Então, eu gostaria de coletar alguns depoimentos para esse último episódio. Enfim, depois a gente fala mais sobre isso. Mas, por favor, manda seu e-mail para inglesdozero@outlook.com com o assunto episódio 200 e conta a sua história. Manda um áudio, tá bom? Então esse foi o primeiro aviso, e a aula de hoje vai ser sobre perguntas em geral, meio que um teste para ver como que vocês estão se saindo na questão de pergunta. Daqui a pouco eu falo um pouco mais também sobre o episódio de hoje, mas antes um aviso dos nossos patrocinadores. Se você acompanha nosso podcast, você com certeza já conhece o Duolingo. Na verdade, se você já procurou algum aplicativo para aprender idiomas, você já se deparou com o Duolingo ali na sua loja de aplicativos, porque simplesmente é o maior aplicativo de ensino de idiomas do mundo. Como nós estamos falando aí pelas últimas semanas, o Duolingo lançou recentemente um podcast incrível chamado Histórias em Inglês com o Duolingo, tá? Nesse podcast você vai ouvir histórias reais e emocionantes em cada episódio. E os personagens falam inglês simples, né? Um inglês fácil de entender. E é perfeito para quem está aprendendo inglês ou para quem quer melhorar o listening. No episódio mais recente, eles falam sobre serviço comunitário, tá? Nesse episódio, 2 pessoas contam como conheceram mais sobre si mesmas e sobre seus objetivos de ajudar o próximo através de serviços comunitários. O Histórias em Inglês com o Duolingo está disponível no Spotify e demais plataformas. Basta você digitar Duolingo ali que você vai encontrar aquela imagem do Duo, o amado Duo, com a bandeira dos Estados Unidos e Brasil em sua cabeça. Vai ser bem legal, espero que vocês ouçam e curtam esse podcast incrível.
Então vamos lá, guys, vamos direto para nossa aula de hoje. Hoje eu preparei aqui algumas perguntas para vocês e fazer perguntas é sempre um desafio. As pessoas, os alunos de inglês, quem já estuda em escola de inglês ou quem é autodidata ou quem estuda com professor particular, independente da situação, a maioria das pessoas, geralmente, dos alunos, respondem perguntas. Eles dão as perguntas. É muito comum que se responda várias perguntas, mas é difícil que vocês façam perguntas. E esse é um tema que eu sei, enfim, de experiência, que todo mundo tem problema. Todo mundo tem dificuldade em fazer perguntas. Então, eu não sei se esse formato vai ser o ideal para o podcast, mas eu decidi tentar mesmo assim. Eu separei aqui 23 perguntas, e são todas perguntas de tempos verbais diferentes, com estruturas diferentes, para ver como que vocês se saem, e eu vou perguntar para vocês. Então, como funciona? Temos 23 perguntas aqui, eu vou fazer a pergunta, e o episódio de hoje, para ter o impacto maior em você, é preciso que você pause e anote. Então, teacher, eu não tô com papel e caneta agora, eu tô dirigindo, eu tô na academia, não consigo fazer isso. Não tem problema, pode ouvir o podcast inteiro sem problema, mas depois, se você tiver um tempo, faz essa experiência de ouvir o que eu tô falando, pausar e escrever. Por quê? Eu vou fazer uma pergunta, digamos que eu pergunto assim, como que você fala qual o seu nome? E aí eu vou te dar 3 segundos, o ideal é que você pause e escreva num pedaço de papel. What's your name? Depois eu virei com a resposta. Qual o seu nome? What's your name? Para ver se você estruturou a pergunta de uma maneira assertiva, tá? E assim, temos 23 perguntas, eu vou fazer as 23 em sequência, depois eu virei com as 23 respostas, tá? E eu quero saber de você, das 23, quantas você acertou. Já digo que se você não mandar bem na aula de hoje, não se preocupe. O ideal é que com a minha correção no final da aula, você tire um pouco de proveito desse tema. Mas não é um tema fácil mesmo, é difícil. Fazer perguntas é complicado, ok? Então, bora começar? Só para explicar rápido mais uma vez, eu vou ler a pergunta, vou pedir para você pausar e você escrever a sua versão. Então, eu vou ler a pergunta 1 e falo para você pausar, você escreve em inglês, depois eu leio a 2 e depois eu volto com as respostas, ok? É só mais um detalhe, só para avisá-los que durante o podcast aí nós trabalhamos perguntas em vários episódios, né? No episódio sobre presente simples, no episódio sobre verbo to be, no episódio sobre passado simples, no episódio sobre futuro. Então, não tem um episódio específico sobre perguntas, mas o tema perguntas foi abordado em vários episódios diferentes. Então, se você não se sentiu seguro, basta você escutar novamente para você, enfim, tirar essas dúvidas, ok? Então, vamos lá. Pergunta número 1. O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Como que você faz essa pergunta em inglês? 1. O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Pausa, agora escreve essa ideia em inglês. O que você gosta de fazer no seu tempo livre? 2. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? 3. Quem é a pessoa que mais te inspira? Quem é a pessoa que mais te inspira? Pausa e escreve. 4. Em qual momento você notou isso? Em qual momento você notou isso? Pausa e escreve. 5. Por que você começou a trabalhar aqui? Por que você começou a trabalhar aqui? 6. De quem é essa bolsa? De quem é essa bolsa? 7. Como você veio para o trabalho? Como você veio para o trabalho? 8. Qual é o seu maior desafio agora? Qual é o seu maior desafio agora? 9. O que você faria para melhorar esse processo? O que você faria para melhorar esse processo? 10. Você preferiria ser pobre em Paris ou rico no Brasil? Você preferiria ser pobre em Paris ou rico no Brasil? Pausa rápida. Não se esqueçam, se você está perdido e não está entendendo o que está acontecendo,
Eu tô lendo a pergunta em português para você pausar e escrevê-la em inglês. E eu tô tomando uma decisão instantânea aqui agora que a resposta eu vou trazer no próximo episódio, tá? Eu vou deixar esse episódio só com as perguntas para você tomar pelo menos um dia para fazer a sua versão em inglês. Amanhã eu trago a resposta, ok? Então, estou perguntando, você escreva no pedaço de papel a sua versão dessa pergunta em inglês. Tenho certeza que vários de vocês vão achar um desafio, talvez ficaram perdidos. Nossa, como eu não sei fazer perguntas de jeito nenhum, como que eu pergunto, né? Enfim, na próxima aula, antes da resposta, eu vou dar um overview, um geral, na questão de perguntas. Pergunta número 11. Qual é o seu dia favorito da semana? Qual é o seu dia favorito da semana? 12. Tem alguma coisa a mais que eu possa fazer? Tem alguma coisa a mais que eu possa fazer? 13. Quem é o próximo? Quem é o próximo? 13. 14. Devo falar agora? Devo falar agora? 15. Posso perguntar algo a mais? Posso perguntar algo a mais? 16. O que te faz feliz? O que te faz feliz? 17. Onde você se vê em 10 anos? Onde você se vê em 10 anos? 18. O que aconteceu no seu último emprego? 19. Qual é o seu maior medo? Qual é o seu maior medo? 19. 20. Como você lida com isso? Como você lida com isso? 21. Como posso lidar com isso? Como posso lidar com isso? 22. Você sabe onde o Dave está? Você sabe onde o Dave está? 23. Ela sabe como eu posso fazer isso? Ela sabe como eu posso fazer isso? Guys, decidi incrementar mais algumas perguntas aqui, tá? Vamos fechar 27, que é meu número favorito, ok? 24. Você vai me ligar? Você vai me ligar? 25. Você se importa? Você se importa? 26. Quando você começou a estudar inglês? Quando você começou a estudar inglês? 27. Last question. Você já terminou sua lição de casa? Você já terminou a sua lição de casa? Muito bem, guys. É isso então, tá? Por hoje é só. Por hoje eu vou deixar só as perguntas e amanhã eu trago as respostas. Eu acho que é melhor para deixar esse episódio mais curtinho para que vocês tenham tempo de escrever. Então, lembrando que a melhor experiência para esse episódio acontece se você escrever. Tenta de fato escrever. Ah, teacher, eu tentei as 3 primeiras e não consegui. Vai até o final, ok? Vai até o final porque a ideia é que você tem que escrever todas. Se você teve muita dificuldade, eu vou precisar do seu feedback. Vai lá no Instagram e fala, teacher, foi muito difícil, não consegui criar. Porque dependendo da reação de vocês, dependendo do feedback de vocês, eu explico mais ou menos amanhã, sacou? Então, se eu vi que todo mundo fez com uma certa facilidade, eu vou explicar de boa. Se eu vi que tá todo mundo com muita dificuldade para entender e para criar as perguntas, eu vou dar uma explicação um pouco mais elaborada. Tá bom? Só para finalizar, eu vou repetir as 27 perguntas, tá? Se você já sentiu preparado, pode sair por aqui. Se você já escreveu, pode sair por aqui, mas eu vou repetir rapidinho as 27 perguntas. 1. O que você gosta de fazer no seu tempo livre? 2. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? 3. Quem é a pessoa que mais te inspira? 4. Em qual momento você notou isso? 5. Por que você começou a trabalhar aqui? 6. De quem é essa bolsa? 7. Como você veio para o trabalho? 8. Qual é o seu maior desafio agora? 9.
O que você faria para melhorar esse processo? 10. Você preferiria ser pobre em Paris ou rico no Brasil? 11. Qual é o seu dia favorito da semana? 12. Tem alguma coisa a mais que eu possa fazer? 13. Quem é o próximo? 14. Devo falar agora? 15. Posso perguntar algo a mais? 16. O que te faz feliz? 17. Onde você se vê em 10 anos? 18. O que aconteceu no seu último emprego? 19. Qual é o seu maior medo? 20. Como você lida com isso? 21. Como posso lidar com isso? 22. Você sabe onde o Dave está? 23. Ela sabe como eu posso fazer isso? 24. Você vai me ligar? 25. Você se importa? 26. Quando você começou a estudar inglês? E 27. Você já terminou a sua lição de casa? Então é isso por hoje, pessoal. Obrigado por ouvir esse podcast. Não esquece de interagir, não esquece de me dar um feedback para eu preparar melhor ainda a lição de amanhã, ok? Espero vocês lá no Instagram, Inglês do Zero Podcast, @Inglês do Zero Podcast. Não esquece de seguir a gente no Telegram. Estamos fazendo bastante interação pelo Telegram, tá bom? Então, só você procurar Inglês do Zero Podcast no Telegram ou acessar t.me/Inglês do Zero Podcast, que eu te espero por lá, ok? Valeu, guys. Vejo vocês no episódio de amanhã, então. See you e bye bye.